Meu irmão me agradece por manter a esposa feliz. Mal sabe ele que é verdade. Eu nunca planejei isso. Nunca desejei. Mas tem coisas que acontecem e você simplesmente não consegue parar. Começa com um olhar, uma frase dita no momento errado, ou certo. E, quando você vê, já não tem mais volta. Já é tarde. Faz 4 anos que estou tendo um caso com a minha cunhada. 4 anos de beijos roubados, mensagens apagadas, desculpas esfarrapadas e noites em que volto para casa me odiando, mas sem conseguir parar. E o pior de tudo? Meu irmão me agradece. Sim. Ele me agradece. Diz que eu sou o único que consegue animar ela quando ela tá para baixo. Que ela se sente bem quando está comigo. Que fico ali, ouvindo, rindo, sendo presente. E ele acha isso bonito. Ele confia em mim. Confia tanto que, quando viaja a trabalho, o que acontece com frequência, ele pede que eu fique por perto. Que eu leve as crianças para a escola se ela se enrolar. Que eu dê uma força com as compras, ou que a leve para jantar, para ela não se sentir sozinha. É nessas horas que eu sinto mais nojo de mim. Mas é também nessas horas que ela me olha daquele jeito. Do jeito que, segundo ela, ninguém nunca mais olhou desde o começo do casamento. Eles estão juntos há 12 anos. Tem 2 filhos, uma menina de 10 e um menino de 7. Quando o mais novo nasceu, foi numa dessas noites de hospital que tudo começou. Eu fui o único da família que ficou lá com ela durante toda a madrugada, enquanto ele voltava para casa, exausto. Disse que voltaria cedo. Ela estava inchada, com dores, nervosa, e eu fiquei ali segurando a mão dela. Rindo de coisas bobas, tentando distrair. E então, sem pensar, eu beijei ela. Foi rápido. Curto. Ela não afastou. E a partir daí, virou um vício. A gente jura que vai parar toda vez. Toda maldita vez. Já dissemos é a última tantas vezes que a frase perdeu sentido. Mas sempre voltamos. Porque tem algo ali. Algo entre nós dois que nem o tempo nem a culpa conseguem matar. E eu odeio isso. O mais irônico de tudo é que meu irmão é bom. Um cara bom. Ele ama ela. Ama os filhos. Trabalha duro. Só que está sempre ausente. Vive cansado. Vira noites. Esquece datas. Chega em casa e dorme no sofá com o prato ainda cheio. E ela, bom, ela começou a se sentir invisível. Ela me disse isso uma vez. Estávamos no carro, parados na frente de uma farmácia. Eu só tinha ido comprar um remédio para a dor de cabeça dela. E, antes de eu sair, ela pegou minha mão e disse: "Quando você olha para mim, eu lembro que ainda existo." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Porque eu também me sentia assim. Esquecido. Sem propósito. Sozinho. Só que, ao contrário dela, eu não era casado. Com o tempo, criamos um código. Um jeito de nos vermos sem levantar suspeitas. Ela dizia que ia ao mercado. Eu aparecia depois, como se fosse coincidência. Às vezes, ela dizia que ia ao salão e acabava indo ao meu apartamento. Outras vezes, era quando eu passava para pegar as crianças e inventava que elas queriam dormir na casa da minha mãe, e então ficávamos algumas horas juntos. Mas aí algo mudou. Semana passada, encontrei um celular no fundo da gaveta dela enquanto procurava um carregador. Um celular que eu nunca tinha visto. Ligado. Com senha. Fiquei curioso. Esperei ela sair do banho e vi a senha no reflexo do espelho. Era o nome da filha. Desbloqueei. E ali estavam as mensagens. Não só comigo, mas com outro homem. Vários. Alguns de anos atrás. Outros recentes. Fotos. Vídeos. Convites. Respostas. Algumas coisas que ela nunca fez comigo. Coisas que ela dizia que jamais faria. Eu senti o chão abrir. Não era ciúmes. Era traição. Mas que direito eu tinha de me sentir traído? Eu também era outro. Eu também estava ali, escondido, na sombra da vida dela. Mas ver que eu não era o único, doeu. Doeu como se tivesse perdido algo que nunca me pertenceu. Passei a noite em claro. Ela percebeu. Perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que estava cansado. E ela, doce, preocupada, tentou me acalmar. Tentou me beijar.
E pela primeira vez em 4 anos, eu recusei. Desde então, estou em silêncio. E nesse silêncio, estou afundando. Tenho pensado nos meus sobrinhos. Na minha mãe, que acha que meu irmão tem a família perfeita. No meu pai, que sempre disse, cuide do seu irmão. Ele te ama mais do que qualquer um nesse mundo. E é verdade. Ele me ama. Ele confia em mim de um jeito que ninguém mais confia. Hoje, ele me mandou mensagem, obrigado por tudo, mano. Ela me disse que você tem sido um anjo nesses dias difíceis. Eu te amo. Eu chorei. Chorei como uma criança. Porque eu sou tudo, menos um anjo. Agora estou num dilema. Eu conto a verdade? Para ele? Pros sobrinhos? Eu destruo essa família? Eu vou embora e sumo da vida deles? Ou continuo fingindo que sou o bom irmão, o bom tio, o amigo de sempre? O que eu faço com tudo isso? Com essa podridão que cresceu dentro de mim? Eu nunca quis amar ela. Nunca quis destruir meu irmão. Mas aqui estou. Com as mãos sujas, o coração despedaçado, e o silêncio me matando aos poucos. Desculpa, irmão. Se você algum dia ler isso, mesmo sem saber que sou eu, me perdoa. Por favor, me perdoa. Desde aquele dia, cada vez que olho no espelho, vejo 2 homens. Um que quer consertar tudo. E outro que já sabe que passou do ponto de retorno. Passei a evitar os 2. Meu irmão e ela. Não respondo quando ele manda mensagem me convidando para um churrasco de domingo. Invento que estou atolado de trabalho. Quando ela me liga, deixo tocar até cair. Às vezes, olho para a foto dela piscando na tela e meu estômago se revira. Em outros momentos, meu dedo quase desliza sozinho para atender. Mas não atendo. Eu a vi pela última vez há 3 dias. Ela apareceu na minha porta. Chorando. Sem maquiagem, com uma blusa larga e uma expressão que me esmagou. Disse que sentia minha falta. Que eu estava sumindo. Que ela sabia que eu tinha mexido no celular. Me deixe explicar, ela disse. E eu deixei. Deixei porque precisava ouvir. Precisava entender que tipo de mentira a gente viveu durante 4 anos. Ela falou que os outros caras não foram importantes. Que foram lapsos. Que se sentia tão invisível, tão carente, tão quebrada. Que comigo era diferente. Que comigo ela sentia que era ela mesma. Que nunca foi amor com os outros. Que comigo sim. E aí ela me abraçou. E desabou no meu peito. E eu fiquei imóvel. Não retribuí. Não empurrei. Fiquei ali, parado, sendo abrigo e prisão ao mesmo tempo. Depois de um tempo, ela se afastou. Me olhou nos olhos. Você também foi um erro? Ela perguntou. Eu queria dizer que sim. Que tudo foi um erro. Mas as palavras não saíram. Porque uma parte de mim queria responder, não. Você foi o único acerto num mar de escolhas erradas. Mas que diferença isso faz agora? Depois que ela saiu, eu sentei no chão e chorei até dormir. Acordei com meu celular na mão e um texto aberto na tela. Um rascunho de mensagem que escrevi para meu irmão, mas nunca enviei. Asterisco cara, me perdoa. Eu errei. Errei feio. Fui fraco. Traí você, sua confiança, tudo que a gente construiu. Eu nunca planejei isso. Mas me deixei levar. E agora não consigo mais olhar na sua cara sem sentir que morri por dentro. Asterisco. Apaguei. Porque não é assim que as coisas se resolvem. Essa história tem peso demais. Gente demais. Crianças demais. E é aqui que entra meu dilema, se eu contar, destruo tudo. A família dele. A imagem que os filhos têm da mãe. A confiança que ele tem em mim. Acabo com qualquer chance de redenção. Mas se eu me calo, eu carrego isso para sempre. Viro cúmplice do silêncio. Um fantasma na casa deles. Um sorriso falso nas festas de aniversário. Um tio legal que esconde o pior segredo da vida das crianças. Fico imaginando, e se, no futuro, alguém descobre? Uma mensagem esquecida. Uma conversa ouvida. Um deslize. E se meus sobrinhos crescem e descobrem que o tio que eles amavam era o traidor? Que o cara que levava eles ao cinema, que ajudava com as provas de matemática, dormia com a mãe deles quando o pai não estava. Essa ideia me sufoca.
Me adoece. Hoje, fui visitar meu pai no cemitério. Fiquei 1 hora parado olhando o túmulo. Ele sempre dizia que a verdade liberta. Que não importa quão feia ela seja, é melhor do que a mentira. Mas ele nunca imaginou isso aqui. No fim da tarde, meu irmão me ligou. Disse que queria conversar. Falar sobre a vida. Disse que estava se sentindo distante da esposa. Que tinha notado ela diferente. Fria. Ausente. E aí ele disse, com a voz mais triste que já ouvi dele: às vezes acho que ela tá com outro. Mas, graças a Deus, tenho você por perto. Você me dá paz, mano. Você sempre me deu paz. Desliguei sem conseguir responder. Fiquei olhando pro teto do meu quarto. E pensei em sumir. Ir embora. Deixar uma carta. Abrir mão de tudo. Porque talvez essa seja a única forma de impedir que tudo desmorone, me apagar da vida deles. Mas e se isso só levantar mais suspeitas? E se ele procurar? Se os meninos perguntarem por mim? Estou preso. Como alguém que se afogou em um lago raso. Eu poderia sair. Bastaria levantar. Mas eu não consigo. Hoje à noite, ela mandou mensagem. Preciso te ver. Só mais uma vez. Por favor. Apaguei sem responder. E fiquei ali, deitado, perguntando a mim mesmo. Será que contar a verdade é mesmo a coisa certa? Ou será que, às vezes, o silêncio é o único jeito de proteger quem a gente ama, mesmo depois de ter destruído tudo? Faz 2 semanas desde a última mensagem dela. Desde então, o silêncio entre nós virou mais alto que qualquer briga. E o silêncio dentro de mim, esse virou grito. Ontem, meu sobrinho mais velho, o Gabriel, 12 anos, me mandou um áudio pelo WhatsApp. Tio, por que você não vem mais aqui em casa? A mamãe fala que você tá ocupado, mas o papai disse que deve ser coisa do trabalho. Eu sinto sua falta. Fiquei ouvindo esse áudio repetidas vezes até a bateria do celular acabar. A voz dele. Aquela inocência. Aquela confiança. Me destruiu mais do que qualquer palavra da mãe dele já destruiu. Fui dormir com isso martelando na minha cabeça, e sonhei com o pior cenário possível. Estávamos todos numa sala, eu, ela, meu irmão, os filhos. E ele abria um vídeo no celular. Um vídeo de nós dois. Eu e ela. Em um motel. Na varanda. Ela rindo. Eu acariciando o cabelo dela. E o rosto dele? Sem expressão. Só olhos mortos. Vazio. Depois ele dizia: eu confiava em vocês. Acordei suando, com o travesseiro molhado de saliva e lágrimas. A realidade é pior. Porque na realidade, eu ainda posso escolher. E escolher está sendo um inferno. Hoje, depois de muito me torturar, fui à casa deles. Não tinha avisado. Só bati. Meu irmão atendeu com cara de surpresa e alegria. Me abraçou forte. Aquele abraço que só irmão dá. E eu quase chorei ali mesmo. Porque ele ainda me ama. A casa estava igual. Os brinquedos dos meninos espalhados, o cheiro de café e pão. Ela apareceu no corredor. Parou quando me viu. Olhos vermelhos. Maquiagem leve. Roupa de casa. Oi, ela disse. Oi, eu respondi. Rápido, frio. Entra, mano. Senta aí. Vou passar um café novo que comprei, disse ele, animado. Sentei. O mais longe possível dela. Os meninos vieram me abraçar. Pulavam, riam, contavam histórias da escola. Me pediram para jogar videogame depois. Eu prometi que sim, e já me arrependi no segundo seguinte, porque eu não sabia se teria coragem de olhar para eles de novo. Meu irmão trouxe o café. Sentou. Ficamos falando besteira. Futebol, política, música. Ela ficou em pé, encostada na parede, olhando tudo em silêncio. Foi aí que ele falou. Sério. Com voz calma, mas firme. Eu sei que tem alguma coisa errada. Silêncio. Meu coração começou a bater forte. Olhei para ela. Ela ficou pálida. Não tô acusando ninguém. Só, eu conheço vocês. Os dois. E tem alguma coisa quebrada aqui. Eu só não sei o que. Mas sinto. E isso tá me matando.
Então, se for alguma coisa que eu precise saber, fala agora. Me deu um gelo na espinha. Ela abriu a boca para falar. Mas eu fui mais rápido. Não é nada, cara. Só, a vida tá puxada para todo mundo. Eu me afastei porque tô cansado. É só isso. Eu juro. Ela me olhou. Uma mistura de alívio e mágoa. Ele sorriu. Leve. E disse. Tá. Se você diz que tá tudo bem, então eu acredito. Porque eu confio em você. De olhos fechados. E naquele segundo, eu senti vontade de gritar. Porque ele não devia confiar. Não em mim. Nunca mais. Joguei videogame com os meninos, mas meu coração não estava ali. Cada vez que eles me olhavam com aqueles olhos puros, eu sentia que devia desaparecer. Me apagar da vida deles. Sumir antes que eu faça mais estrago. Na hora de ir embora, ele me acompanhou até o portão. Me deu outro abraço. Forte. Não some, mano. A gente precisa de você, ele disse. Precisa. Esse verbo ainda ecoa na minha cabeça. Eles precisam de mim. Mas eles não sabem de quem precisam. Eles acham que sou outra pessoa. Alguém bom. Alguém confiável. Voltei para casa e fiquei horas olhando para a tela do computador. Escrevendo. Apagando. Reescrevendo. Agora, estou aqui. Diante de duas cartas. A primeira, uma confissão. Tudo. Detalhado. Desde o primeiro beijo até o último motel. Cada desculpa. Cada mentira. Cada maldito segundo de covardia. A segunda, uma carta de despedida. Sem explicações. Só dizendo que preciso ir. Que preciso me reencontrar. Que amo eles, mas não posso mais ser parte da vida deles. Ainda não decidi qual carta vou deixar. Talvez nenhuma das duas. Talvez eu fique. Talvez eu morra por dentro e continue sorrindo nas festas. Talvez eu finja até o fim da vida que nada aconteceu. Ou talvez amanhã seja o dia em que tudo explode. Talvez amanhã eu olhe nos olhos do meu irmão e diga, você não merece isso. E eu não mereço perdão. Mas você precisa saber. Só não sei se terei coragem. A única coisa que sei é que, independentemente da escolha, nunca mais vou ser o mesmo. E talvez, isso seja o verdadeiro castigo. Guardei as duas cartas na gaveta da escrivaninha. Tranquei. Joguei a chave na lixeira da cozinha. Sim, foi covarde. Mas era o que eu conseguia fazer naquela noite. Não dormi. Só fiquei virando na cama até o sol nascer. No dia seguinte, fui trabalhar como um robô. Ninguém percebeu nada. Sorriso no rosto, respostas automáticas, café amargo. Por dentro, tudo afundando. Toda vez que meu celular vibrava, eu gelava. Era ela. Sempre ela. Asterisco asterisco, precisamos conversar. Eu não aguento mais assim. Asterisco asterisco. Ignorei. Porque eu também não aguentava, mas continuar fingindo parecia mais fácil do que encarar o abismo. Na sexta, meu irmão me mandou uma mensagem. Asterisco asterisco, tô planejando uma festa surpresa para ela no domingo. Aniversário de 34. Não esquece, mano. Você é peça-chave. Não seria a mesma coisa sem você aqui. Asterisco asterisco. Peça-chave. Meu irmão acha que eu sou parte essencial da felicidade dela. Da família dele. O que ele não sabe é que sou a rachadura no alicerce. Domingo chegou. Cheguei antes. Ajudei a montar os balões, os enfeites. As crianças riam, corriam. Me abraçavam. Uma parte de mim queria abraçá-los para sempre. Outra parte só queria fugir para nunca mais voltar. Quando ela entrou e todo mundo gritou surpresa, eu sorri como todo mundo. Mas meu estômago virou. Ela olhou para mim. Só por um segundo. Aquele segundo doeu mais que qualquer coisa. Durante a festa, meu irmão veio até mim. Estava emocionado. Cara, você me ajuda mais do que imagina. Sempre achei que você fosse o irmão mais novo bagunceiro, mas, agora vejo como você cuida da gente. Mesmo nos bastidores. Eu vejo como ela fica bem quando você está perto. Obrigado por manter ela feliz. Sorri. Engoli seco. E foi aí que decidi.
Fui ao banheiro, tranquei a porta, abri o celular e digitei uma mensagem. Direta. ***, encontra comigo amanhã. Sozinha. No lugar de sempre. Vai ser a última vez. ***. Ela visualizou. Respondeu com um simples, tá. No dia seguinte, esperei na praça onde a gente sempre se encontrava em segredo. Ela chegou de blusa larga, óculos escuros. Sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Você vai contar pra ele? Ela perguntou. Não. Ela virou o rosto devagar. Parecia surpresa. Ou decepcionada. Então a gente continua? Também não. Ela respirou fundo. Apertou as mãos. Os olhos se encheram. Por quê? Porque eu amo ele. Mais do que amo você. E isso me mata. Ela começou a chorar. Mais baixinho, contido. Como quem sabe que não tem mais volta. Eu ia contar, ela disse. Eu ia contar tudo. Achei que você quisesse isso. Eu quis. Durante muito tempo. Mas agora, se eu fizer isso, eu destruo tudo. E o que sobra de nós? Ela não respondeu. Ficamos assim por longos minutos. Então é isso? Acabou? Não sei se acabou é a palavra certa. A verdade é que nunca devia ter começado. Me levantei. Ela tentou segurar meu braço. Não deixei. A gente vai carregar isso até morrer. E isso é o nosso castigo. Fui embora sem olhar para trás. Já faz 5 meses. Não voltei mais na casa deles. Não respondi mais mensagens dos meninos. Inventei desculpas. Me afastei. Devagar. Sumindo como quem morre aos poucos. Meu irmão mandou um áudio outro dia. Chorando. ***, sinto sua falta, mano. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por favor, fala comigo. ***. Apaguei sem responder. Ela também parou de tentar. De vez em quando, recebo atualizações pelo Instagram. Fotos dele sorrindo. Férias na praia. Um jantar romântico. Ela com um vestido azul. Ele segurando sua mão. Os meninos no fundo, com sorvete no rosto. E ali, naquelas fotos, percebo a verdade. Eu sou o fantasma que ronda uma casa feliz. O erro que quase destruiu tudo, mas que agora, só assombra de longe. Às vezes, penso em contar. Em escrever uma carta, deixar com o advogado, e sumir. Outras vezes, penso em voltar. Em fingir que nunca aconteceu. Em ser o tio legal de novo. Em segurar o peso e sorrir. E outras vezes, como hoje, só escrevo isso aqui, num post anônimo, para ver se expurgar esse segredo me alivia por algumas horas. Mas amanhã eu ainda vou acordar com a mesma pergunta queimando por dentro. ***, será que ele saberia me perdoar, se soubesse que fui eu o homem que manteve sua esposa feliz por 4 anos, ***. E essa pergunta, eu vou carregar comigo. Até o fim. Faz 7 meses desde que nos vimos pela última vez. 7 meses desde que toquei nela, desde que falei com meu irmão cara a cara. 7 meses que me enterrei nesse silêncio como um covarde, ou como alguém tentando impedir um incêndio maior. Até semana passada, eu acreditava que o pior já tinha passado. Então, aconteceu algo. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Não atendi. Minutos depois, outra chamada. Atendi irritado. Alô? Silêncio. Quem é? Por que você parou de ver a gente? Era a voz do filho mais velho do meu irmão. 13 anos. Um menino esperto, observador. Eu sempre tive uma ligação forte com ele. Na hora, meu peito travou. Ah, é que... Tô trabalhando muito. A vida tá corrida, sabe como é, garoto. Meu pai tá triste. E a mamãe chora quando acha que ninguém tá vendo. Silêncio. Você brigou com eles? Minha garganta fechou. Não. Eu só precisava de um tempo. Mas por quê? Engoli o choro. Consegui responder. Porque às vezes a gente precisa ficar longe das pessoas que ama. Para não machucar mais. Ele ficou mudo. Depois disse. Tá.
Mas eu sei que vocês esconderam alguma coisa. E desligou. Fiquei com o celular na mão por horas. No dia seguinte, fui até a lixeira da cozinha. Revirei tudo. Achei a chave da gaveta. Abri. As 2 cartas ainda estavam lá. Intactas. Como se esperassem que algo as tornasse reais. Peguei a que era para o meu irmão. Li em voz alta. Eu traí você com a única pessoa que devia proteger a sua família ao seu lado. Me perdoa por ter matado tudo que era puro entre nós. Dobrei e guardei. Tentei a outra. Filhos, o mundo é cheio de monstros, mas o pior de todos é aquele que sorri para vocês todo domingo. Eu fui esse monstro. Não sigam meu exemplo. Sejam melhores. Não consegui terminar. A voz quebrou. Naquela noite, tive um pesadelo. Eu estava na casa do meu irmão, jantando com eles. Tudo igual aos velhos tempos. As crianças riam. Ela me olhava, cúmplice. E ele, meu irmão, sorria de canto. Quando fui beber da taça, em vez de vinho, sangue escorria. E ele sussurrava. Asterisco, asterisco, obrigado por manter ela feliz. Asterisco, asterisco. Acordei encharcado de suor. Algo me dizia que o tempo estava acabando. Que fingir não era mais suficiente. Na sexta, fui chamado para uma conversa no trabalho. Diziam que minha performance estava caindo. Distração. Isolamento. Faltas sem justificativa. Recomendaram que eu tirasse um tempo. Voltei para casa com a mente em chamas. Quando entrei, havia um envelope por baixo da porta. Reconheci a letra. Era a dela. Asterisco, asterisco, ele encontrou as mensagens. Asterisco, asterisco. Só isso. Simples. Direto. O chão sumiu. Fiquei minutos parado com aquele papel nas mãos. Ele sabe. Não sei se tudo, mas sabe algo. Pensei em fugir. Largar tudo, sumir num país qualquer. Mudar de nome. Esquecer que um dia tive uma família emprestada. Mas recebi outra mensagem. Asterisco, asterisco do meu irmão, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, a gente precisa conversar. Amanhã. Só nós dois. Você vem. Asterisco, asterisco. Sem ponto de interrogação. Passei a noite acordado. A mente martelava 1000 finais possíveis. Ele podia me agredir. Me expulsar da vida deles para sempre. Me matar. Eu merecia qualquer uma dessas opções. No dia seguinte, fui. Cheguei na casa dele. Ele abriu a porta. Me olhou fixamente. Não disse nada. Só fez sinal com a cabeça para eu entrar. Nos sentamos na varanda. Como antes. Você leu? Ele perguntou, voz firme. Li. E tem algo para me dizer? Respirei fundo. Olhei para ele. Olhos marejados. Quebrado. Meu irmão. Tem. Mas nada vai justificar. Então fala. Tudo. E falei. Contei tudo. Do primeiro beijo. Dos encontros escondidos. Do sentimento confuso. Das tentativas de parar. Do inferno interno. Da covardia. Dos 7 meses de silêncio. Das cartas. Ele ouviu. Não me interrompeu. No fim, ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse. Eu sabia. O quê? Eu desconfiava. Há muito tempo. Mas não queria acreditar. Então preferi não ver. Por quê? Ele chorou. Pela primeira vez. E respondeu. Porque eu sempre achei que você fosse o único que nunca me trairia. E então? Ela vai sair de casa hoje. Eu pedi. Mas não é só ela. Você também. Nunca mais quero te ver. Nunca mais quero que fale com meus filhos. Você morreu pra mim hoje. E foi embora. Fiquei sozinho na varanda. Sentado. Sem chão. Essa noite, voltei para casa com uma mala só. As cartas continuam na gaveta. Mas agora não fazem mais sentido. A verdade saiu. O segredo morreu. E comigo, morreu o irmão que ele amava. Não sei o que fazer agora. Contar a alguém? Pedir perdão aos sobrinhos?
Tentar reconstruir algo? Ou aceitar que certas cicatrizes nunca viram pele nova? Hoje, só escrevo isso aqui. Como um último registro. Porque às vezes, tudo que resta a um traidor é confessar para estranhos. E torcer para que isso, de alguma forma, alivie a dor de continuar vivendo. Os dias após a conversa com meu irmão foram os mais vazios da minha vida. Em vez de alívio, eu senti um peso indescritível. Aquela sensação de que eu havia matado algo dentro de mim. Ele me cortou, de forma definitiva. Não houve mais ligações, mensagens, ou até mesmo aquele olhar de cumplicidade que existia antes. Apenas o silêncio. E era como se ele tivesse levado consigo todas as lembranças boas que ainda existiam. Quando entrei na casa pela última vez, peguei a mala e saí sem olhar para trás. Eu sabia que não podia mais voltar. A porta estava fechada para sempre. Mas o peso do que fiz, o peso da traição que estava agora estampada nas nossas vidas, era um fardo que eu teria que carregar sozinho. 6 meses se passaram. Durante todo esse tempo, nada mudou. Meu trabalho seguiu inerte, o vazio dentro de mim se expandiu, mas eu não sabia o que mais fazer. Tentei de todas as formas dar um novo rumo à minha vida, mas era como se o passado me seguisse, me assombrasse. As crianças, meu irmão. Eles estavam bem, ou pelo menos parecia. Mas, na minha cabeça, eu sempre ouvi os gritos, os choros abafados. Não de culpa, mas da realidade que destrui. Foi quando, na sexta-feira de uma semana qualquer, o telefone tocou. O número era desconhecido. Eu hesitei, mas atendi. Alô? Do outro lado, uma voz conhecida, mas diferente. Minha cunhada. Ela parecia nervosa, com a respiração pesada. Eu sei que não deveria te ligar, mas eu não tenho mais a quem recorrer. Eu gaguejei, meu corpo paralisado. O que ela queria de mim? Eu não estou mais com ele. Eu não disse nada. A verdade me atingiu com força. Ela estava sozinha. E agora, sem o irmão, ela também estava em ruínas. Eu sei que você me odeia. Mas não foi só ele quem sofreu, eu também. E agora não sei o que fazer. Ele me culpou de tudo. Não sabe o que eu senti. O que fizemos? Aquelas palavras rasgaram a minha alma. Não sabia o que responder. Como justificar o que eu havia feito, sendo que ela também estava perdida? Talvez eu fosse o único, afinal, que sabia o peso real da culpa. Mas havia uma coisa que ela não sabia. Eu estava ferido da mesma forma. Ele me cortou, mas a dor não foi só minha. A dor estava em cada gesto dela, no peso de cada palavra. Não sei o que você quer de mim, disse, finalmente, com a voz baixa. Ela parecia quebrada, a dor transbordando em cada sílaba. Eu não posso mais ficar em silêncio. Eu preciso contar a verdade. Sei que não posso pedir perdão, mas preciso que você me entenda. Não é só a família dele que foi destruída. Eu também perdi tudo. Ela me disse algo que me paralisou. As crianças. Eles sabem. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabiam. Eles sabiam de tudo? Como? Quando? Eu pensei que tivesse sido o único a carregar esse fardo, mas as crianças estavam cientes de alguma forma. Como assim? Consegui perguntar, a voz trêmula. Eles sabem mais do que você imagina. Você acha que escondeu? Eles viram algo. Fizeram perguntas. Eu não sabia o que dizer. Ele não estava lá. E quando ele voltou, me fez prometer que nunca falaria nada para você. Então, eu fiquei em silêncio. Mas eles sabem. O que mais eu poderia fazer além de ouvir? Cada palavra dela era uma lâmina. A dor no fundo da minha garganta me sufocava. As crianças, meu afeto por elas, a culpa, agora era uma nova camada de tortura. Mas a verdade era que, no fundo, eles tinham o direito de saber. Eles mereciam saber. Mas como contar a eles? Como contar a essas crianças que o homem a quem sempre olharam com admiração foi um traidor, que o silêncio deles e as perguntas não respondidas faziam parte de um segredo insuportável? Eu tentei reagir. Mas ela disse mais, com a voz baixa, quase quebrando. Eu nunca pude perdoar ele, você sabe disso. Mas não posso mais viver assim. Você tem que voltar. Ou, eu vou contar a verdade.
Não posso mais aguentar o peso de ser a única a saber. Você não pode mais se esconder. Eu não queria que ela fizesse isso. Mas sabia que, se tivesse coragem, ela poderia destruir ainda mais as vidas envolvidas. Ficar longe delas era fácil, mas, na realidade, continuar fugindo da responsabilidade, dos filhos, do irmão, era impossível. Naquela noite, eu não consegui dormir. A mensagem que ela me enviará me queimava. Asterisco asterisco, você tem que voltar. Asterisco asterisco. Eu sabia que, se voltasse, não seria o mesmo homem que eles conheciam. Não seria o tio legal. Não seria o irmão confiável. E o peso disso, o peso da verdade, eu não sabia como carregar. No fim, eu não sabia o que fazer. O que seria o certo? Falar com meu irmão, contar tudo a ele e destruir o que restou? Revelar a verdade a todos, incluindo os filhos, que agora pareciam ter descoberto, mas em silêncio? Ou simplesmente continuar fugindo, enterrando a culpa até ela transbordar e me consumir de uma vez por todas? Eu estava perdido. O que se faz quando a mentira é mais fácil do que a verdade, mas a mentira já não pode ser sustentada por mais tempo? Eu não sei. Mas sei que, no fundo, uma parte de mim nunca mais será a mesma. E isso, ninguém pode mudar. A noite foi longa, interminável. Eu não sabia mais quem eu era, ou o que deveria ser. As imagens das crianças, os olhos do meu irmão, a voz quebrada de minha cunhada, tudo se misturava em uma bagunça na minha cabeça. O que aconteceu entre nós, aquele segredo que ficou enterrado por tanto tempo, agora estava prestes a explodir e arrastar todos consigo. Mas o pior não era o peso da culpa. O pior era que eu sabia que, de algum jeito, eu ainda estava em dívida com todos. O sol nasceu, mas minha mente ainda estava obscura. A voz de minha cunhada ainda ecoava. Asterisco asterisco, você tem que voltar. Asterisco asterisco, eu sabia que, de alguma forma, ela tinha razão. Não havia mais como correr. O que eu fiz com minha família não seria pagado. Mas o que me assustava era o que isso significaria para as crianças, para os anos de convivência que perderiam o sentido. Eu havia destruído a confiança deles, a imagem do tio, do irmão. Como poderia fazer isso com eles? Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha cunhada, simples e direta, asterisco asterisco, eu contei. Eles sabem. Asterisco asterisco. O coração quase saiu pela boca. Minha respiração ficou entrecortada, como se um peso tivesse sido tirado de mim e ao mesmo tempo colocado de volta com mais força. Ela havia falado com as crianças. O que elas sabiam? Como elas reagiram? Eu me perguntei se ainda restava algum pedacinho de dignidade que eu pudesse salvar, mas sabia que as respostas viriam a partir do momento que eu voltasse para encarar o que tinha feito. Não seria fácil. Não havia mais tempo para me esconder. Eu me levantei, sem pensar, peguei as chaves do carro. A decisão estava tomada. Eu não podia mais viver fugindo, e, acima de tudo, não podia deixar minha família, agora fragmentada, à deriva. Se eu fosse sofrer, que fosse com a verdade. Se eu fosse perder tudo, que fosse por minhas próprias mãos. Não havia mais espaço para mentiras. Quando cheguei na casa de minha cunhada, meu irmão estava lá, sentado no sofá. Ele não me olhou imediatamente. O silêncio estava pesado, quase insuportável. Os filhos estavam brincando na sala ao lado, mas parecia que o peso do que estava por vir os afetava de alguma maneira. Ninguém estava realmente sorrindo, nem as crianças, nem nós. Minha cunhada estava na cozinha. Ela não me cumprimentou, apenas me lançou um olhar cansado, como se já soubesse o que estava por vir. Minha respiração estava tão pesada quanto a atmosfera. Eu não sabia por onde começar. Eu olhei para o meu irmão, que finalmente me encarou, seus olhos vazios, como se ele soubesse que, naquele momento, tudo estava prestes a se desmoronar. Ele falou, a voz rouca e tremendo. O que você tem a dizer? Foi simples, direto. Eu sabia que ele já desconfiava, que ele havia sentido que algo estava errado. Mas a verdade era como um corte profundo, e ele estava esperando eu abrir aquela ferida. Eu olhei para ele, sem palavras. Então, finalmente, eu falei. A verdade escorreu da minha boca como algo sujo que eu não conseguia mais controlar. Eu estive com ela. As palavras soaram como um grito abafado. Eu te traí. Traí você. Traí todos. Ele não disse nada de imediato. As crianças ouviram.
Eu vi os olhares deles, tão pequenos, tão inocentes. E vi a dor começando a crescer em seus olhos. Era como se eles soubessem, mas o impacto de ouvir a verdade os paralisava. A minha cunhada olhou para mim, sem lágrimas, mas com a expressão de quem já havia chorado por tudo isso em silêncio. Não importa mais o que você fez, ela disse, a voz quebrada. O que importa é o que vamos fazer daqui para frente. Era a pior sensação que eu já experimentei. A culpa, o desgosto de olhar nos olhos dele, de ver os olhos das crianças começarem a se encher de perguntas sem respostas. Eles sabiam de alguma forma. Eu via nos olhos deles, embora estivessem tentando se manter ocupados com suas brincadeiras. Eles estavam perdidos, assim como eu. Meu irmão ficou em silêncio por um bom tempo. Eu esperava que ele me xingasse, que me odiasse, que me expulsasse da vida dele. Mas ele só falou uma coisa, e sua voz estava vazia, sem força. Como você pôde? Eu não sabia o que responder. Não sabia se deveria pedir perdão, se deveria chorar, se deveria sair dali e nunca mais voltar. Mas, ao olhar para os meus sobrinhos, para a dor neles, eu soube que a escolha que eu tinha agora era difícil. O que fazer com a verdade? O que fazer com o peso do arrependimento? O que fazer quando você sabe que não pode mais voltar atrás? A pergunta de meu irmão ficou ecoando na minha cabeça. Como eu pude? Eu ainda me perguntava o mesmo. A resposta era amarga, e, naquele momento, eu soube que não havia mais espaço para justificativas. Eu olhei para ele, então voltei a olhar para as crianças. E, no fundo, sabia que havia algo maior do que eu ou qualquer um de nós ali. Algo que eu não poderia mudar. O dano estava feito, e agora o que restava era aprender a viver com as consequências. A última coisa que ouvi dele, antes de sair, foi apenas o som de sua voz baixa e cansada. Vá embora. Eu não quero mais ver você aqui. Eu saí, sem olhar para trás. E, de alguma forma, sabia que nada voltaria a ser como antes. Eu perderá minha família, minhas certezas, minha dignidade. E, pior, talvez nunca pudesse olhar para os meus filhos sem me sentir um traidor. A escolha estava feita, e agora eu teria que viver com ela, não importa onde ela me levasse. Eu não sabia mais o que era certo. Mas, no fundo, eu sabia que, de alguma forma, aquele pesadelo havia começado muito antes de tudo acontecer. Eu já estava perdido muito antes de admitir isso a mim mesmo.